Olá, meu irmão, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo e de nosso Deus e Pai. É um privilégio estar com você outra vez para encerrarmos este módulo intitulado Liderança Formal da Igreja, Papel e Treinamento. Isto é um resumo de um artigo que eu escrevi há alguns anos atrás e que serviu para a exposição destes vídeos que nós estamos apresentando a você. E, naturalmente, hoje nós vamos nos dedicar a um resumo de tudo quanto foi dito, com o objetivo de que determinados aspectos fiquem fixados na nossa mente e fiquem completamente postos em alerta para que, quando nós utilizarmos estes conhecimentos no nosso cotidiano como oficiais, nós tenhamos a possibilidade de efetivamente trabalhar bem para a glória de Deus. Então, eu queria convidar você para caminhar comigo nas próximas telas que nós vamos apresentar aqui, para responder questões que nós deixamos em aberto nos estudos anteriores. A primeira questão aqui é como reconhecer irmãos para os ofícios de presbítero e diácono. Na verdade, nós temos que olhar para a Escritura e, olhando para a Escritura, nós vamos nos lembrar que quando os apóstolos estavam coordenando a igreja e a igreja estava crescendo muito, foi necessário estabelecer liderança, foi necessário estabelecer critérios para que a liderança fosse efetivada, fosse colocada ali com imposição de mãos e a autoridade dos apóstolos fosse delegada para esses líderes. Mas quando chegamos em Atos no capítulo 6, no verso 3, nós vamos encontrar aqui os requisitos necessários para que os diáconos daquela ocasião fossem escolhidos. Os apóstolos deram instruções à comunidade como um todo para observarem homens de boa reputação, plenitude do Espírito Santo e sabedoria. Por reputação, nós temos que entender o testemunho da pessoa, como é que a pessoa se comporta, como é que a pessoa reage diante das situações, tanto de alegria quanto de tristeza, quando tudo vai bem ou quando tudo está em conflito. A boa reputação fala também da honestidade da pessoa, como é que ela trata as questões financeiras, como é que ela trata as questões familiares, como é que ela trata as questões éticas, como é que ela trata as questões de natureza religiosa no âmbito da igreja local. Boa reputação não é a pessoa que diz que tem boa reputação, são os outros que enxergam a reputação dessa pessoa e a qualificam como boa. O que os apóstolos pediram aos crentes naquela ocasião foi justamente que procurassem pessoas que eram boas pessoas, que tinham boa índole, que não eram pessoas da malandragem, não eram pessoas de mau caráter. Então, isto era um requisito que a comunidade tinha que encontrar nas pessoas que seriam consagradas mediante a imposição de mãos dos apóstolos. É importante lembrarmos que isto era simbolicamente uma transferência de autoridade. Mas o que a gente observa, num segundo lugar, é a plenitude do Espírito Santo, ou seja, uma pessoa cristã que aprendeu que o Espírito Santo deve dirigir a sua vida. Então é importante encontrarmos no meio da comunidade as pessoas que demonstram as qualificações divinas no seu cotidiano. O perdão, o exercício da misericórdia, o exercício da paciência,
todos aquelas manifestações do fruto do Espírito. Vamos lembrar que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra estas coisas, diz Paulo, não há lei. Então é importante olhar para a igreja e verificar as pessoas que são piedosas, não como uma capa de piedade, mas sim, efetivamente, como pessoas guiadas pelo Espírito Santo. E o terceiro aspecto deste tripé é justamente o aspecto da sabedoria. Uma pessoa, para ser presbítero ou diácono da igreja, não precisa necessariamente ser uma pessoa com escolaridade altíssima. Naturalmente, precisa saber ler e escrever, mas, sobretudo, deve ter uma capacidade muito grande de utilizar do conhecimento que tem para aplicar esse conhecimento no cotidiano. É importante que a pessoa use com sabedoria aquilo que ela conhece. E a sabedoria envolve a reflexão antes de tomar qualquer providência. A pessoa sábia não é uma pessoa ansiosa. A pessoa sábia não é uma pessoa precipitada. Não sai agindo sem pensar, mas sai depois de ter refletido e de ter visto as melhores possibilidades para que o serviço seja feito. O que a gente observa, entretanto, é que mesmo tendo boa reputação, plenitude do Espírito Santo e sabedoria, as pessoas nunca serão perfeitas. Nós não vamos encontrar na igreja nenhuma pessoa perfeita. Os crentes precisam saber disso. Quando eles são preparados para votar, eles precisam se lembrar de que um oficial pode ter cometido um erro no passado ou alguns erros no passado, mas pode ter modificado, pode ter crescido espiritualmente, não é? E essas pessoas que estão no oficialato, de uma maneira geral, são pessoas muito visadas, elas se tornam pessoas públicas. E se alguma coisa que elas fazem produz no crente um desconforto, o crente fica com aquela impressão para sempre, a não ser que tenha a sensibilidade de saber que o oficial é tão humano quanto o próprio crente crítico. Então é necessário tanto a comunidade entender que não vai encontrar oficiais prontos, nem oficiais completos, como também os oficiais precisam saber que vão viver num clima de constante tensão, porque estão liderando o povo de Deus, e isso está mostrado nas Escrituras, nunca foi fácil de fazer. Mas fica aí a recomendação de que, para reconhecer irmãos para os ofícios de presbítero e diácono, uma boa receita é boa reputação, plenitude do Espírito Santo e sabedoria num processo de crescimento. Uma coisa que precisa ficar clara para todos nós é justamente o fato de que algumas pessoas são mais populares na igreja do que outras. Algumas pessoas têm uma função ou têm uma competência ou mesmo têm uma profissão na cidade que traz para elas uma proeminência, e isto muitas vezes é confundido como qualidade necessária para ser um oficial de igreja. A experiência tem demonstrado que muitas vezes a pessoa popular na igreja, a pessoa
popular na sociedade, a pessoa que faz muita coisa, que aparece na mídia, a pessoa que tem uma vida assim bem divulgada, não é necessariamente uma pessoa de boa reputação, cheia do Espírito Santo e sábia. Ela é só famosa e muitas vezes ela tem um ego enorme. Então, na casa de Deus, ser um oficial é ser, em primeiro lugar, um bom crente. E muitas vezes nós vamos encontrar lá no banco da nossa igreja uma pessoa que até então se revelou extremamente simples, mas que é muito crente. É uma pessoa de muita piedade, é uma pessoa que não tem o seu nome na mídia, mas preenche os requisitos da palavra de Deus. Não é? E para nós, não basta o critério da nossa vista, o que nós enxergamos, para escolher, para reconhecer irmãos para ofícios de presbíteros e diáconos. A comunidade precisa ser instruída a buscar auxílio da palavra de Deus e buscar auxílio do Espírito Santo para enxergar com discernimento as pessoas que estão vivendo na palavra de Deus e, portanto, estão tendo uma vida consagrada ao Senhor. Nunca se esqueçam de que, se Deus lhes der a oportunidade de servir como oficiais, vocês todos que estão acompanhando este curso e outras coisas mais, deverão refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo no exercício da sua função, ainda que a sua função seja meramente administrativa, dentro do conselho da igreja ou então da junta diaconal. Mesmo que você tenha estas atribuições administrativas, entretanto, o exercício do ofício é de natureza espiritual, porque a igreja é de natureza espiritual. Então, como é que a comunidade como um todo, como é que a igreja deve ser preparada para reconhecer irmãos para os ofícios de presbíteros e diácono? Essa é a pergunta que eu deixei no ar nos estudos anteriores. Nós temos tido na sociedade uma crise de autoridade enorme, não é? E a sociedade não consegue mais enxergar a autoridade. Pelo contrário, se ela não se satisfaz com a autoridade, imediatamente ela pede o impeachment dela. Virou moda no nosso país pedir o afastamento, pedir o impeachment das autoridades públicas. Mas, nesse caso, a igreja precisa ser preparada para entender que aqueles que são eleitos, aqueles que são consagrados por imposição de mãos, aqueles que são reconduzidos no presbiterato e no diaconato para continuar um novo mandato de 5 anos. Estas pessoas cometem erros, é verdade, mas essas pessoas precisam ser respeitadas, precisam ser acatadas, precisam ser fortalecidas com as orações dos irmãos, com o suporte dos irmãos e com o respeito dos irmãos, não é? É verdade que nós vamos ter sempre na vida da igreja a história de oficiais que, uma vez no exercício do presbiterato ou do diaconato, acabam se tornando mandões, ditadores da igreja, e a igreja tem que andar de acordo com a sua vontade. Ora, o nosso compromisso como comunidade diante de oficiais assim é respeitá-los até e enquanto eles estiverem firmes na doutrina e na palavra. Se eles nos repreenderem porque nós estamos errados
diante da palavra de Deus, nós devemos abaixar a cabeça e aceitar a disciplina que está sendo colocada ali. Mas se eles estão dando a sua opinião e isso não tem respaldo nenhum com as Escrituras, ora, esses oficiais não podem e nem devem ser obedecidos. Esse é um princípio calvinista de resistência ao Estado por conta do fato de que o Estado muitas vezes exige que a gente desobedeça a palavra. No caso da igreja, especialmente, presbíteros e diáconos precisam andar dentro da doutrina bíblica. Não podem imaginar outra coisa para fazer. E quando eles dão a sua opinião, eles devem fazê-lo com toda modéstia. Eu estou me lembrando aqui do texto de Pedro, quando Pedro orienta os presbíteros, lá na primeira carta, no capítulo 5, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não se admite que a gente tenha oficiais prepotentes, que a gente tenha oficiais orgulhosos da sua posição, desprezando o resto do povo. Eles são servos do povo. Então a igreja precisa ser olhada sob esse prisma e capacitada para enfrentar aqueles oficiais que, fora da Bíblia, estão tentando exercer um poder que não lhes foi dado. Vamos lá. Como é que a igreja deve ser preparada para reconhecer irmãos para os ofícios de presbítero e diácono? Qual é a responsabilidade dos pastores? Os pastores têm um prazo prévio, constitucional, para preparar a igreja por 90 dias, antes das eleições. E, na verdade, eles devem dedicar-se ao máximo para ensinar a igreja quanto às competências bíblicas exigidas para a liderança formal. Os pastores não têm direito de privilegiar seus amigos. Já vi muitas histórias nesse sentido, de que os pastores, para se manterem na igreja, faziam todo o empenho no sentido de que seus amigos pessoais fossem eleitos presbíteros, assim ele garantia o emprego. Mas nós não estamos numa situação dessa natureza. Quando olhamos para a igreja no Novo Testamento, nós vemos que é do Senhor. E cumpre aos pastores ser imparciais na preparação das pessoas, não é? E eles devem expor com toda a clareza o que é necessário para que os candidatos a presbítero e diácono tenham como parte da sua vida cristã. Então, nada de privilegiar seus amigos em detrimento daqueles que revelam espiritualidade e dependência de Deus para o trabalho no presbiterato ou no diaconato. E, naturalmente, quando falamos de como é que a igreja deve reagir diante de você que, se eleito, vai passar a agir como oficial da igreja, eu diria que a igreja precisa ser levada a entender a responsabilidade que é o irmão ser presbítero ou ser diácono da igreja. A igreja precisa ser treinada a respeitar você. A igreja precisa exigir que o seu trabalho seja o melhor possível. Não é questão de que você atenda aos caprichos dos crentes. Não. Na verdade, tudo deve ser feito com piedade, com respeito, com boa reputação, com Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo e sabedoria. Mas
é necessário que a igreja saiba constantemente acompanhar isso. Muitas vezes uma igreja vota em alguém e deixa para lá esse alguém. Esse alguém passa 5 anos e a igreja nem notou como é que ele se comportou, como é que ele agiu. É necessário que ela seja levada a compreender que este trabalho é um trabalho santo. E ela precisa, então, ser treinada a sustentar com oração e com obediência esses oficiais, justamente enquanto eles permanecerem fiéis à Escritura. Não é? Agora, vamos falar de você. Eu não sei se você já teve algum mandato ou se pretende ter o primeiro mandato agora. Todos nós crescemos, todos nós nos desenvolvemos, todos nós nos capacitamos cada vez mais e, naturalmente, não dá para a gente sair a 100 por hora da imobilidade, não é? Nenhum carro que eu conheça sai de 100 por hora, sai do zero. E a partir daí, existe sim um desenvolvimento dos oficiais e a igreja precisa ter a paciência de ajudar os seus oficiais a crescer. Os mais velhos, os que já têm mais experiência, podem nos ajudar. Então, se você for eleito um presbítero ou for eleito um diácono, vale a pena perguntar para irmãos que já passaram por isso, como é que eles cresceram, como é que eles se desenvolveram, não é? E é necessário que o povo tenha paciência quando a gente fracassa, quando a gente erra, quando a gente tem algum problema que não consegue absorver o nosso trabalho. Mas devemos sempre ser corajosos no sentido de que a gente aprende a pregar, a gente aprende a visitar, a gente aprende a aconselhar, a gente aprende a cuidar das coisas do reino de Deus, a gente aprende como tratar as pessoas quando elas necessitam de elementos materiais, de remédios, de mantimentos, etc. A gente vai aprendendo a lidar com as pessoas e o importante para você e para mim é que a gente não guarde mágoa daquelas pessoas que não nos entenderam quando nós estávamos ministrando de maneira exata, limpa, abençoada, certinha, de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos ter muita paciência com o povo de Deus, porque muitas vezes as pessoas não têm o discernimento e nos criticam de uma maneira absurda, de uma maneira errônea. Vamos relevar. Precisamos ter um coração piedoso e insistir na precisão da palavra de Deus. Quando houver necessidade de disciplina, nós precisamos usar da disciplina, mas nós não somos tiranos. Nós somos mestres pacientes da verdade. E por isso é necessário que a gente aprenda muito este lado. Uma palavra apenas a respeito das famílias. Quando uma pessoa é eleita oficial de igreja, algumas famílias não entendem que a pessoa foi eleita para servir. Então, entendem que a pessoa está ali para conduzir a igreja do jeito que a família quer. Muitas vezes, nós encontramos famílias que se tornam antipáticas às demais porque o seu chefe foi eleito presbítero ou diácono. Na verdade, nós temos que nos lembrar que agora essas famílias, de fato, têm que ceder o seu chefe para o serviço da igreja. E muitas vezes esse serviço acontece fora dos horários de culto. Então é muito comum
nós encontrarmos oficiais da igreja antes do culto começar, bem antes, e depois do culto terminar, bem depois. Enquanto isso, por conta de dificuldades na locomoção da família, a família tem que ficar esperando o seu chefe, que é presbítero ou diácono, acabar o seu serviço na igreja, e muitas vezes ele é acionado durante a semana. Nós temos que, então, ensinar as famílias que, a partir da eleição do oficial, coisa que ele desejou, coisa que ele aspirou, coisa que ele foi convidado a fazer, a partir dali e durante o mandato dele, essa família estará sujeita a uma porção de contratempos que eventualmente aconteçam por conta dos trabalhos da igreja. Eu me lembro, pelo fato de ser pastor, que muitos finais de semana onde os nossos familiares se reuniam, minha esposa e eu não podíamos estar, porque nós estávamos justamente comprometidos com o trabalho da igreja. A família tem que compreender isto. A família tem que ser um reforço para o seu chefe ou para o seu filho, que porventura foi eleito oficial, no sentido de apoiar, no sentido de fortalecer as mãos desse oficial. Então, se você sabe que a sua esposa, ou que sua mãe, sua filha, sei lá, gente da sua família não vão dar apoio para a sua pretensão de ser oficial, ore muito, porque é necessário que haja um apoio familiar incondicional durante o tempo do seu ministério na igreja. Uma última coisa, talvez, que nós precisamos pensar aqui é que nós não podemos, quando nós somos eleitos e nós formamos o conselho da igreja ou a junta diaconal, é claro que nós vamos comparecer sempre com opiniões diferentes, mas nós não podemos desenvolver grupos dentro desses organismos da igreja. Ainda que a gente tenha posições contrárias, quando as decisões são tomadas e o nosso voto foi contrário, ainda assim, quando a maioria decidiu por uma coisa que nós não gostamos, nós nos juntamos a eles. Porque não importa a nossa opinião, o que importa é o consenso. A Bíblia fala que na multiplicidade de conselheiros é que está a verdadeira sabedoria. Então, ainda que nós não tenhamos unanimidade nas resoluções, seja do conselho, seja da junta diaconal, nós precisamos deixar ali na reunião a nossa diferença e a partir do instante em que a maioria decidiu por um caminho, nós vamos caminhar com eles. Devemos olhar para a igreja, mas também olharmos uns para os outros nas necessidades que nós temos. Porque muitas vezes, o fato de nós desenvolvermos grupos internos dentro do conselho da junta diaconal provocou nas igrejas uma divisão que não é satisfatória em lugar nenhum. Uma igreja deve crescer e multiplicar, e assim abrir pontos de pregação, criar mais espaço para os oficiais trabalharem e nunca se dividir por conta da diferença dos irmãos. Então, nesta ajuda mútua, a igreja vai perceber nos oficiais a maturidade, a segurança da sua liderança no Senhor, o Espírito. Não é? Eu creio que um conselho que eu recebi na minha vida
é muito importante para os pastores. Eu recebi o seguinte conselho: quando você estiver pastoreando uma igreja, olhe para os oficiais como seus filhos. Ame-os, respeite-os, desenvolva neles um espírito de grupo. E foi o que pautou o meu trabalho pastoral nos 43 anos que eu tive. Então, o pastor responsável direto pelo ensino e pastoreio deve trabalhar intensamente os demais oficiais a fim de que tenham a convicção de que estão engrandecendo a Deus com o exercício do seu ofício. Por outro lado, os presbíteros. Os presbíteros têm um compromisso constitucional que é ajudar, colaborar com o pastor na visitação e na supervisão dos diáconos e devem ser ministros do próprio pastor. Devem assessorar o pastor, abençoar o pastor com os seus conselhos, com a sua amizade, com o seu cuidado pessoal a respeito dele, a fim de que esse pastor tenha condições de crescer no conhecimento de Cristo e tenha tempo e condições para se afadigar na palavra e no ensino. Então, se você está pretendendo ser um diácono da igreja, olhe para as necessidades sociais do pastor. Se você está pretendendo ser um presbítero de igreja, ajude o pastor no trabalho de pastoreio das almas. Contribua com oração sobre o pastor. Aponte para ele as deficiências dele, mas se ele apontar as suas deficiências, aceite com muita humildade. Quanto aos diáconos, os diáconos devem olhar para o pastor e para os presbíteros também, notando as suas necessidades e oferecer-lhes cuidado. Eu tenho um exemplo que eu carrego a vida inteira por conta disso. Em certa ocasião, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Jundiaí nomeou um dos presbíteros que acabou de se aposentar para cuidar diretamente de uma congregação, e isso envolvia ele estar lá todos os domingos. E então nós decidimos isso, deliberamos isto. Eu comuniquei à igreja, mas no final do culto, o presidente da junta diaconal veio me procurar e disse assim: vocês pensaram que agora o presbítero tal está aposentado e não tem dinheiro para ir naquela congregação sistematicamente? É necessário que ele apanhe ônibus ou que ele vá de automóvel, mas ele não pode pagar por isso. Bom, eu ouvi aquilo e imediatamente, antes que os presbíteros saíssem da igreja naquele final de culto, eu reuni o conselho na frente da igreja ali, perto do púlpito, e eu apresentei a demanda do diácono. E para minha satisfação e surpresa agradável, o conselho imediatamente votou uma verba para o presbítero ser bancado toda vez que fosse lá para a congregação. E ele iria todos os domingos, pela manhã, pela noite, ele iria no meio de semana para dirigir reuniões de oração e estudos bíblicos, enfim, ele trabalharia bastante. E então essa verba foi alocada naquele domingo mesmo. E isso foi fundamental para mim, observar como se integra o serviço dos oficiais lidando uns com os outros. Então eu queria encerrar este módulo da liderança formal da igreja apresentando esta série de competências que nós vimos no decorrer dos nossos estudos. Vamos nos lembrar que a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Evangélica de maneira geral, a nossa igreja em particular de Jundiaí,
É uma igreja que deve estar baseada inteiramente na doutrina revelada nas Escrituras, onde Jesus Cristo é a pedra angular. Quem manda na igreja, meus irmãos, meu irmão, meu amigo, é Jesus Cristo. O dono da igreja é Jesus Cristo, foi ele quem morreu na cruz, não foi o pastor, não foi o presbítero, não foi o diácono que morreu por nós na cruz. Foi Jesus Cristo e ele se tornou o cabeça da igreja, a cabeça da igreja, e todos nós dependemos dele. Mas também dependemos da doutrina e por isso nós somos reformados quanto à doutrina. Temos um regime representativo, que é o regime presbiterial. Então, assim, nós queremos dividir o ministério da igreja, a liderança formal da igreja, da seguinte maneira. Os pastores são especialmente dedicados ao ensino da igreja. Eles estudaram, eles foram examinados com detalhes pelo presbitério, eles têm conhecimento da doutrina, eles têm conhecimento das escrituras, outros podem ter, mas no ofício de pastor, eles têm a responsabilidade de conduzir a igreja na doutrina. Então é muito grande a responsabilidade desses irmãos. Mas, ao mesmo tempo, eles têm a responsabilidade de tratar, os pastores têm a responsabilidade de tratar os crentes, de viver ao lado dos crentes, de perceber os erros doutrinários dos crentes, corrigi-los, de exortar os crentes, de instruir os crentes, consolando o coração, mostrando as Escrituras. É um trabalho que dá extrema fadiga ao pastor, mas que é fundamental para que a igreja tenha saúde espiritual. Então, ensino e pastoreio faz parte do trabalho dos pastores. Mas também, de acordo com a nossa Constituição, o pastoreio faz parte dos presbíteros. Não é só pastor que tem que visitar crente, não é só pastor que tem que exortar crente, não é só pastor que tem que conduzir a vida espiritual da igreja e a doutrina. O presbítero também tem que saber doutrina, o presbítero também tem que saber como lidar com as pessoas, como falar com as pessoas, como aconselhar as pessoas. Porque ele está gerindo a igreja do Senhor. Mas ele tem que cuidar de administração e, nesse sentido, ele tem que entender um pouco de tudo. Ele tem que perceber onde a igreja está caminhando, os perigos do gasto desnecessário, os perigos da poupança desnecessária. Ele tem que ser uma pessoa aberta a fim de que todos os recursos que a igreja tem sejam dedicados ao próprio crescimento da igreja, ao trabalho missionário, ao trabalho de evangelização. Então, é muito grande também a responsabilidade dos presbíteros. E por último, nós temos, para completar, o tripé bíblico da liderança formal, não é? Nós temos a administração diaconal, que é justamente a área de cuidado das coisas do templo, de cuidados das coisas materiais do nosso lugar de reuniões. Então, não permitir, por exemplo, que haja baderna no ambiente de culto na hora do culto, conduzir os irmãos a lugares, ser pessoas completamente preparadas para acolher o visitante, ser pessoas preparadas para acolher pessoas que estejam com problemas ou embriagadas e tal. Tudo isso precisa ser visto dentro da área de administração, mas ele tem a área que eu diria que é até mais importante, que é notar aqueles crentes que têm bastante,
aqueles crentes que não têm quase nada, e assim fazer uma distribuição dos bens, dos alimentos, das coisas que são doadas, exatamente para que não falte nenhuma pessoa e que nenhuma pessoa tenha falta de alguma coisa ou necessidade de alguma coisa. Eu estou imaginando, então, que depois de falar tanto a respeito do assunto, nós tenhamos tido uma visão um pouco mais elucidada acerca destes ofícios. Eu desejo que este módulo tenha abençoado a sua vida, o seu coração. Deus permitindo, nós teremos um outro módulo que está relacionado à questão de como a nossa Constituição presbiteriana aponta para os nossos ofícios. Então, se Deus quiser, nós teremos adiante mais um módulo e eu agradeço a sua participação. Que Deus te abençoe.